E aí pessoal, a paz do Senhor, tudo bom? Estamos aqui para a gravação do segundo vídeo da série sobre escatologia. Eu estou com um pequeno problema técnico, que minha câmera que eu uso está com um probleminha. Eu estou tendo que usar uma câmera onde eu não consigo me ver. E aí eu não sei, mas vai dar tudo certo. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre o que é a escatologia, né? Não adianta eu entrar nas profecias de Apocalipse se nós não entendermos até o tema em si, né? Então, para a gente começar, eu gostaria de abordar aqui, começar com a introdução do capítulo 1 do livro de Anthony Hockman, né? A Bíblia e o Futuro, onde ele vai dar uma explanação bem bacana sobre essa questão, onde ele vai dizer o seguinte, que para entendermos corretamente a escatologia bíblica, precisamos vê-la como um dos aspectos integrantes de toda a revelação bíblica. A escatologia não deve ser vista como algo encontrado apenas em livros, tais como Daniel e Apocalipse, mas como dominando e permeando toda a mensagem bíblica. Essa abordagem é a que eu já tinha começado no primeiro vídeo, falando sobre a desmistificação do livro de Daniel. Ao contrário do que muitos grupos sectários, e até mesmo dentro da própria igreja, acreditam, não podemos imaginar que a escatologia se faz em cima de Daniel e Apocalipse. É lógico que o livro de Apocalipse vai trazer o clímax da escatologia, né? Mas a escatologia ela começa já em Gênesis. Você já tem aspectos escatológicos em Gênesis, e isso vai se estender mais por todo o conteúdo bíblico, né? Anthony Hockman ele vai falar acerca da escatologia do Antigo Testamento. Ele vai falar exatamente isso, que é lógico que a gente não vai conseguir encontrar dentro da escatologia do Antigo Testamento os textos tão claramente falando das coisas do fim, mas nós vamos ver coisas em que vão servir de meio para que se chegue a esse fim, né? E o principal deles é quem? É o próprio Cristo, é a vinda de Cristo, né? Por isso que nós vamos ver que no Antigo Testamento muitas das profecias que nós podemos chamar assim de escatológica, elas vão fazer um apontamento para o Messias, porque é o Messias que vai dar todo o start para os eventos do fim. E já na escatologia do Novo Testamento nós vamos ver essa demonstração, né, o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento e a revelação do tempos do fim, né? Não obstante a isso, então, nós temos que salientar que os grandes erros escatológicos de grupos sectários, como os adventistas, testemunhas de Jeová, mormons e tantos outros, se dá por falta de seguir algumas regras e cometer erros recorrentes. O autor Lawrence Olson, no seu livro O Plano Divino através dos Séculos, ele vai dar vai citar três erros que são comumente cometidos por grupos sectários e que devem ser evitados para a interpretação da escatologia. O primeiro deles é a interpretação errônea de passagens, onde se dá um entendimento equivocado a algumas passagens, né, a fim de deturpar, ou inocentemente, ou intencionalmente, de forma que venha a dar uma interpretação de conveniência às suas doutrinas, que muitas vezes são capengas de base bíblica que sustente essas ideias. A outra questão é a espiritualização das escrituras, ou seja, dar uma interpretação espiritual a tudo, né? E aí você também acaba perdendo
o foco da boa hermenêutica, né? Isso também deve ser evitado, né? E também, por fim, o último grande erro que é cometido é a cronologia, né? Cometem erros cronológicos. No caso dos adventistas, por exemplo, eu mostrei no livro, no texto no vídeo anterior, acerca da profecia de Daniel, onde fala do surgimento do chifre pequeno, onde eles colocam esse chifre pequeno como sendo a revelação do anticristo, né, já no fim dos tempos, e não respeitam a cronologia dos fatos e dos eventos, levando esse chifre pequeno ao cumprimento em Antíoco Epifânio, que foi depois derrotado por Judas Macabeus. E aí quem quiser mais detalhes, acompanha no vídeo anterior, que tem a explicação mais detalhada sobre isso. Sabendo-se os erros, nós devemos então seguir o que deve ser feito para poder fazer uma boa interpretação dos textos bíblicos relacionados à escatologia. Isso de uma forma geral, mas a escatologia é o nosso foco aqui. Então, para nós fazermos uma boa interpretação escatológica, nós devemos fazer o que? Segundo Lawrence Olson, ele vai dizer que nós devemos fazer uma interpretação literal quando essas passagens são literais, né? Nós devemos ver as passagens que são literais de forma literal e não dar interpretações incomuns ou sobrenaturais para passagens em que ela é literal, né? Então ele vai dizer que significa dar a passagem em questão uma interpretação comum, de bom senso, em que as palavras são tomadas no sentido usual e costumeiro, tá? A outra questão seria você utilizar a interpretação figurada, ou seja, para os textos que são figurativos, você fazer a interpretação figurada, né? Por exemplo, ele cita Hebreus 4:7, onde os apóstolos, o autor de Hebreus exorta, dizendo: não endureçais os vossos corações, né? Ora, isso é uma figura de linguagem, então nós temos que entender isso como uma figura de linguagem, né? E finalmente as passagens simbólicas, nós fazemos uma interpretação simbólica, né? Exemplo, capítulos 2 e 7 de Daniel, onde você tem o uso de objetos e seres, objetos inanimados, no caso uma estátua, no capítulo 2, e de seres, né, de animais, no capítulo 7, onde você tem que servem de símbolo para alguma coisa, né, no caso ali para nações, tá? Então essas três formas têm que ser muito bem respeitadas: os textos que são literais, interpretados de forma literal, sem inventar; os textos figurativos serem interpretados como figurativos, como figura de linguagem. Aí é necessário que você conheça de cultura da época, ver a contextualização, qual era o uso daquela figura de linguagem naquele período, tá? Isso tudo é muito importante. E por fim, o simbólico, né? O que também requer um conhecimento de história, um conhecimento de contexto, de cultura da época, e isso tudo, tá? É importante também que se ressalte que existiam três classes de povo, e essas três classes de povo têm que ser muito bem definidas no nosso entendimento, para que nós possamos entender os textos escatológicos, tá? Então nós vamos ver que tem o judeu, o gentio e a igreja de Deus, né? Então esses três povos têm que ser muito bem definidos na nossa cabeça, porque vai ter momentos em que vai se falar de judeus, vai ter momentos em que vai se falar do gentio, e vai ter momentos que vão se falar da igreja de Cristo, né? Quando a gente volta para Daniel, esse é um outro erro que é cometido, por exemplo, pelos adventistas, né? Em que eles vão dizer: não, mas o texto ali de Daniel, ele está se referindo aos eventos
globais. Não, porque é muito claro que ele fala o quê? Ao teu povo. Então ele está falando do judeu. Então isso aí foi explicado também no vídeo anterior. Quem quiser dar uma olhadinha lá para poder pegar mais detalhes sobre isso, tá? Bom, sabido isso, é interessante que a gente então entre numa explicação acerca das escolas, tá? As escolas escatológicas, elas são várias, se dividem em vários grupos, mas 4 são consideradas principais, tá? Nós temos a escola preterista, em que ele vai ter uma visão, vai ensinar Apocalipse como sendo um livro que as suas profecias todas se cumpriram nos primeiros séculos da igreja, ou seja, todos os eventos contidos em Apocalipse de 1 a 22 são todos referentes a eventos já ocorridos. Minto, 22 não, o finalzinho de Apocalipse não, mas até o capítulo 18 já aconteceram, ficaria faltando só agora o finalzinho dos eventos, né? A histórica, em que Apocalipse vai ensinar que Apocalipse foi realizado, ou vem se realizando, né, ao longo da história. Então nós teríamos que fazer uma alocação dos eventos históricos aos relatos de Apocalipse. Eu confesso que eu gosto muito dessa escola, apesar de não concordar com ela, mas eu gosto muito pela forma como ela coloca os eventos históricos dentro de Apocalipse. Não concordo com ele, mas eu acho bastante interessante e tem alguns pontos bem fortes nessa escola. Tem a escola idealista também, em que ela vai ensinar Apocalipse de uma forma mais filosófica, né? Então, os eventos citados em Apocalipse não seriam eventos que vão vir a acontecer, mas são um modelo filosófico aonde mostra a eterna batalha entre bem e mal, né? E finalmente a futurista. Essa é a escola que a maioria das igrejas tem, isso desde sempre. A maior parte das escolas sempre teve o futurismo como seu modelo principal. O modelo futurista, ele entende que o livro de 1 a 4 ele é um momento que aconteceu naquele período de João, né? E de 4 até o 22 são todos ainda por acontecer, sendo um período da tribulação, milênio, a volta de Cristo, milênio, e finalmente juízo e entrando na cidade santa. Dessas escolas, eu não vou falar na visão de cada uma. Eu vou estar falando aqui de uma forma mais abrangente, mas dentro da visão futurista, tá? Quem desejar ter maiores conhecimentos sobre as demais escolas, sugiro estar fazendo pesquisas acerca desse tema. Nós temos aí diversos livros, depois eu posso estar fazendo uma indicação de livros referentes a essas outras escolas, tá? Mas dentro da escola futurista nós temos ainda subdivisões. Dentro da escola futurista nós não temos como se diz, um acordo fechado, né? Na verdade existem escolas para o que a gente chama de arrebatamento, né? Devido ao arrebatamento existem algumas divisões de escola, algumas coisas que nós não concordamos uns com os outros, mas que se dividem da seguinte forma: nós temos os pré-tribulacionistas. Eu, por exemplo, sou um pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos no arrebatamento da igreja antes da segunda vinda de Cristo, tá? Para isso nós temos algumas
provas, né? Nós temos alguns textos, né, que nós citamos, onde nós temos a promessa a promessa da igreja ser guardada fora da hora da provação, né? Capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, a remoção do aspecto de habitação do ministério do Espírito Santo, que exige necessariamente que a igreja seja retirada também, né? Os crentes sejam retirados do mundo, segundo Tessalonicenses 2, né? A tribulação, ela é um período de julgamento, derramamento da ira de Deus, na qual a igreja ela está isenta, tá? Apocalipse 6:17, 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9 também são textos referenciais. E finalmente o arrebatamento só pode ser iminente, né? O entendimento pré-tribulacionista, ele entende que o arrebatamento só pode ser iminente se houver um arrebatamento pré-tribulacional. Isso a gente entende baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Existe também o arrebatamento mesotribulacionista. O que é meso? Meso ou mid, né? Tem algumas pessoas que chamam de mid-tribulacionistas, né? Que acredita que o arrebatamento vai acontecer durante, no terceiro ano e meio da tribulação, né? E eles asseveram isso utilizando textos como a última trombeta de 1 Coríntios 15:52, que é a sétima trombeta, né, de Apocalipse 11:15, né, que soaria, né, na metade da tribulação. A grande tribulação, eles entendem também que começa somente nos 3 últimos, na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Ou seja, a tribulação de fato ela só ocorre, né, com a perseguição do anticristo contra a igreja, né, que começa a acontecer nos 3 anos e meio finais da 70ª semana de Daniel, né? A ressurreição das 2 testemunhas retrata o arrebatamento da igreja, né? Isso eles estão baseados em Apocalipse 11:3 e 11, tá? Então essa é a visão mid-tribulacionista. O arrebatamento tem a escola pós-tribulacionista. A pós-tribulacionista ela acredita que o arrebatamento só vai acontecer no final da tribulação. Aí eles fazem eles compreendem, os pós-tribulacionistas, eles compreendem que a volta de Cristo e o arrebatamento são 2 momentos distintos, mas só que eles acreditam que o arrebatamento acontece alguns instantes antes da volta do segundo retorno de Cristo, né? na segunda vinda de Cristo. Então eles acreditam dessa forma, baseados de que o arrebatamento e a segunda vinda são descritos pelas mesmas palavras, que é a parousia, né? Diz que a preservação da ira, né, não significa que ela seja tirada, que a igreja vai ser tirada, mas é uma proteção sobrenatural sobre a igreja, como Israel foi protegida no Egito durante o Êxodo, né? Durante o período das pragas, onde as pragas consumiram o Egito, mas Israel ficou protegida, né? E que há santos na terra durante a tribulação, baseados em Mateus 24:22. E existe uma quarta escola que é muito pouco conhecida, mas ela é uma vertente, uma vertente dos pré-tribulacionistas, que é o arrebatamento parcial, que vai dizer que somente uma parte da igreja seria arrebatada, ou seja, os mais fiéis seriam arrebatados e o restante da igreja não seria. Eles acreditam nisso baseados num único texto, que é de Hebreus 9:28, que vai falar sobre a exigência de vigilância e preparo, tá? Essa escola é uma escola menos conhecida. Não podemos confundir a escola do arrebatamento parcial
com a ideia de que a igreja, que Jesus vai falar, de onde houverem dois trabalhando, um sobe, um será arrebatado e o outro não. É diferente. Jesus, quando fala isso, ele está falando acerca daquele que realmente é igreja e daquele que não é. Então é diferente da escola do arrebatamento parcial, que ele diz que você pode ser fiel, mas se você não for mais fiel e mais vigilante, você pode ficar mesmo sendo fiel a Cristo. É um pouco estranha eu não concordo muito com ela, não tenho muito apreço por essa doutrina, não, tá? Falado isso, cabe dizer que a escola futurista, ela também é conhecida como milenista, né? Nós somos milenistas. Todo futurista ele é um milenista, né? Então, o que nós vamos ter aqui nessa questão? Os futuristas são os que fazem a leitura mais literal de Apocalipse, tá? E para nós entendermos por fim essa questão e para nós encerrarmos o vídeo de hoje, cabe dizer que nós, para poder entendermos Apocalipse, temos que entender também os seus tempos. Existem 3 tempos em Apocalipse. Apocalipse então é dividido nos tempos era, é e será. O tempo era, isso tudo baseado em Apocalipse 1,19, que vai dizer assim, Apocalipse 1,19, que vai dizer assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, né? Então, baseado em 1,19, nós temos os 3 tempos de Apocalipse: o é, o era, é e será. O era se refere às coisas vistas, tá? Que está em Apocalipse capítulo 1, tá? Onde ele vê o Cristo ressurreto, né? Toda a sua glória. E aqui cabe dizer que o livro de Apocalipse, ele é um livro onde o tema central é Cristo, tá? E depois ele vai ter o tempo que se refere às coisas que são. Aí está falando das 7 cartas para as 7 igrejas, né? De Apocalipse 2 e 3. E o tempo será, que vai do capítulo 4 até o capítulo 22, que se referem às coisas que hão de acontecer depois destas, tá? Então, essa série sobre escatologia era importante que eu gravasse esse vídeo exclusivamente para poder falar sobre as escolas, porque a partir da semana que vem a gente já vai entrar na interpretação dos textos de Apocalipse e a gente vai falar sobre os símbolos e tudo mais. Não estou com pressa de terminar logo a série. Eu vou fazer uma coisa bem pautada e vai ficar bem legal. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo na semana que vem. Um abração.